Renata, pode vir à frente. Aleluia. Eu gostaria que todos ficassem de pé. A gente orar para essa lindeza, uma mulher de Deus, uma humildade. Quem não ouviu a pregação dela, Jesus, é uma humildade assim que é uma mulher linda por fora e por dentro. A gente fala que já é da casa, né? Já faz parte do nosso ministério. É uma riqueza que Deus deu para a gente. Sempre que, né, a gente grita, ela está aqui com a gente. E eu creio assim, eu queria muito, muito que ela ministrasse para nós mulheres. Eu sempre tinha um desejo no meu coração que ela ministrasse para nós em específico. E Deus, para a honra e glória do Senhor, a irmã está aqui. Vamos levantar as nossas mãos, vamos abençoar a vida da missionária. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor trouxe ela até aqui, Senhor, da cidade dela. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado. Muito obrigada, Senhor, porque ela está aqui. Pai, usa a vida da tua filha, Senhor. Que ela seja, Pai, um canal, Senhor, da tua palavra sobre nossas vidas. Ah, Senhor, ministra, Pai, aquilo que a gente precisa ouvir nesta tarde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida da casa, do trabalho, do esposo, da filha. Cuida, Senhor, do ministério da tua filha, Senhor. Que a cada dia, Senhor, que ela esteja, Senhor, cuidada por ti. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Salmos 92. Salmos 92, nós vamos ler alguns versos. Essa foi uma semana muito importante para mim, porque está no andamento de uma promessa de Deus se cumprindo. E aí a gente fica muito feliz, muito atarefada. E eu fiquei perguntando, Senhor, o que eu vou falar com as meninas lá, Jesus? Não achava a palavra. Geralmente o Espírito Santo coloca uma palavra no meu coração e eu medito nela. Mas eu não achava a palavra. E aí o Espírito Santo disse para mim, revisite mensagens que você já ministrou. E há 9 meses atrás eu preguei esta mensagem que nós vamos falar hoje. Exatamente o tempo de uma gestação. Quando eu ministrei essa palavra, há 9 meses atrás, no encontro de mulheres, eu não imaginava que 9 meses depois eu estaria gerando o sonho de Deus para mim. Abre a sua Bíblia em Salmos 92, nós vamos ler o verso 12, 13, 14 e 15, amém? Eu tenho uma resistência muito grande em ministrar palavras que já ministrei. Eu gosto de novidade, irmãs. Quantas gostam de novidade? Diga amém. Mas o Senhor disse, é essa porque o propósito e o ambiente do culto é o mesmo de 9 meses atrás. Diz assim a palavra do Senhor, ó. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Coloque sua mão sobre o seu coração e ora comigo nessa tarde mais um pouquinho. Senhor maravilhoso e bendito, nós adoramos o Teu nome com louvor sobre raízes profundas. Nós ouvimos ministrações, Senhor, de que o Senhor é o início e o fim de todas as coisas, de que o Senhor está trocando o nosso fardo pesado pelo Teu que é leve, Senhor. Todas essas palavras entraram como flecha em nosso coração, Senhor. E esta palavra que será ministrada na continuidade não será diferente. Alcançará no nosso coração um lugar especial como semente produtiva, Senhor.
que possamos ser terra fértil para a Tua palavra hoje, Deus, que a palavra ministrada aqui, como as demais que foram, Senhor, lançadas em nosso coração, possam encontrar em nós morada, e que possamos fazer como disse o salmista, esconder a palavra, Senhor, para não pecarmos contra Ti, dentro da nossa alma, no nosso coração, meu Deus, e escondida ela possa depois do tempo oportuno, Senhor, brotar gerando frutos abundantes de bênção, de milagre, de resposta, Senhor, de retorno de Deus, Senhor, para a nossa vida. Nós cremos no poder da Tua palavra e Te pedimos em nome de Jesus, nos visita uma vez mais, Senhor. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Este é um salmo que até os dias de hoje, pelos judeus, é cantado aos sábados. Interessantemente, estamos no sábado. A Bíblia de aplicação pessoal, que traz alguns contextos históricos, vai dizer que este salmo é cantado aos sábados para louvar a Deus nos átrios do Senhor. Eu vou te explicar o que é átrio. A Bíblia tem 2 lugares de adoração diferentes, mas com os mesmos ambientes. Lá no Velho Testamento, início da carreira de Israel, Deus dá o tabernáculo. E ele tinha átrios. Átrio era um pátio onde as pessoas ficavam para adorar a Deus e trazer as suas ofertas. Quando não há mais tabernáculo, mas há um templo, o templo também tem átrio. O átrio são paredes que são colocadas, ele é aberto, as pessoas se achegam até o átrio e adoram a Deus ali com salmos, como por exemplo, estes salmos que nós lemos aqui. Então as pessoas chegam no lugar de adoração com um cântico para Deus e adoram naquele ambiente a Deus. Nós não estamos mais no Velho Testamento, mas aqui é o átrio do Senhor. E nós viemos nessa tarde adorar a Deus com a nossa vida, com a nossa voz, com a nossa alma, com tudo que há em nós. E o cântico que nós vamos cantar para Deus nessa tarde é o cântico que nós lemos aqui, que o justo vai florescer. E aí eles cantavam essa adoração neste ambiente para Deus. E é interessante que o salmista, ele vai criar uma estrutura muito bonita para esse salmo. Primeiro ele começa dizendo que é muito bom louvar a Deus. Irmãos, uma vez que conhecemos ao Senhor, nada mais satisfaz a nossa alma do que adorar e glorificar a Deus. Nada mais causa uma sensação de completude do que estarmos na presença de Deus. Então o que o salmista disse é verdade, é muito bom louvar a Deus. E aí ele vai dizer, o que Deus faz é grande, grandes são as obras do Senhor. É por causa das obras do Senhor que nós estamos reunidas aqui nessa tarde. São as obras do Senhor que nos trouxeram até aqui nessa tarde. E ele vai dizer, as tuas obras são grandes e eu te exaltarei e exultarei na tua presença. Eu vou me alegrar pelas tuas obras, Senhor. Eu saí de Catanduva um pouco cansada, mas na hora que eu cheguei aqui e vi esse ambiente, eu disse, eu me alegrarei pelas tuas obras. Oh, aleluia. Nós viemos nos alegrar nessa tarde pelas obras do Senhor. E aí ele vai dizer que o Senhor é bom demais. E ele vai pegar instrumentos para cantar. Isso tudo é o início desse salmo. E ele vai dizer, de manhã eu canto a tua bondade. E de noite eu prego a tua fidelidade. De manhã ele é bom. E de noite ele é fiel. Não há erro, não há equívoco. Não há nada ruim nesse Deus. De manhã ele é bom. E de noite ele é fiel, aleluia. Do início ao fim do dia, a bondade de Deus nos acompanha. Ele está feliz. Mas aí ele vai parar de falar de Deus e vai falar do homem que não conhece a Deus. Ele vai dizer o seguinte, Deus tem pensamentos profundos. Nós estamos falando desde o início desse culto sobre raiz. Nós estamos falando desde o início desse culto sobre aquilo que cresce para baixo. A Bíblia vai dizer que o salmista relata, os teus pensamentos são profundos. Mas o homem bruto não sabe o que é isso, o ímpio não conhece os pensamentos de Deus. Mas nós conhecemos os pensamentos de Deus. A Bíblia vai dizer, sabe quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito? De paz.
capaz para nos dar o fim que almejamos. Deus pensa sobre nós coisas positivas e maravilhosas. O inimigo quer lançar sobre nós pensamentos de morte, de dúvida, de incredulidade, mas a profundeza do pensamento de Deus diz: é vida, é abundante, é bênção, é misericórdia de Deus. E aí ele vai dizer: o homem ímpio não conhece Deus. Mas o homem ímpio também brota, sabia? Vai dizer aqui alguns versos anteriores que ele brota e floresce. Mas ele floresce para ser destruído para sempre. Quem não conhece a Deus tem um fim triste se não conhecê-lo. É um fim finito aqui, acabou e dores. Mas quem conhece a Deus florescerá. Aí ele vai falar daquele que é justo e conhece a Deus. Então ele falou da grandeza de Deus, ele falou do homem ímpio e agora ele vai falar do justo. Eu fiquei pensando, por que ele vai usar a expressão justo? O que quer dizer justo? Aquele que anda retamente, aquele que anda com justiça, aquele que caminha por um caminho perfeito. Olha bem para a irmã que está do seu lado e pergunta para ela se é justa. Naturalmente não. A Bíblia vai dizer que nós pecamos e fomos destituídos. Mas a mesma Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos justifica. Naturalmente não somos justos, mas quando o sangue é derramado sobre nós, somos justificados pelo sangue de Cristo. É por causa do sangue dele que há em nós justiça. Ela não vem de nós, ela vem de Jesus. Você foi justificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu erro. E como erra, irmãos? Porque a gente que é mulher fala demais. Aí a gente erra falando, né? Mas eu lembro que o sangue do Senhor me justifica. E que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o salmista está se direcionando ao justo. Não é qualquer justo, porque justo ninguém é. Mas é o justo justificado pelo sangue de Jesus. E aí ele vai usar o artigo definido, o justo. Não é qualquer grupo de pessoas, é o grupo que foi justificado pelo sangue de Jesus. Eu não estou pregando para qualquer mulher nessa tarde. Eu estou pregando para mulheres que foram justificadas pelo sangue de Jesus. É por causa de nós que o Senhor verteu sangue na cruz do Calvário. É por causa da minha e da sua vida. É se ocupando, é se direcionando a nós. Nós fomos comprados por um sangue precioso e justificados por Ele. E entramos num grupo especial. Talvez você não estava dando muito crédito a ser cristão, mas hoje eu vim te dizer, nós fazemos parte de um grupo especial. Não é do homem ímpio e brutal, é do justo. E vai acontecer algo com o justo, ele florescerá. Eu gostei do tempo verbal que o salmista usa. Ele não disse ele floresceu. Ele não disse ele florescia, ele disse florescerá. Não estou entendendo, Renata. Qual a diferença? É o mesmo verbo? É o tempo. A diferença é o tempo do verbo. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo é o verbo vivo e o tempo é dele, porque ele é o alfa e o ômega. Ele está falando num futuro próximo. O nome desse tempo verbal florescerá. Aqui na língua portuguesa é futuro próximo. Repita comigo, futuro próximo. Você não está com fé, é futuro próximo, logo vai acontecer, não vai demorar. Eu achei que ia demorar, eu perdi a esperança, mas 9 meses depois de pregar essa palavra, no futuro próximo, o Senhor bateu na minha porta e disse: é agora, Renata. Florescerá, futuro próximo. Renata, mas como? Eu ainda estou carregando um fardo, entrega para Ele hoje. Porque no futuro próximo você vai florescer.
E quando eu penso em florescimento, a gente olha e no original, no sentido literal da palavra, florescer é dar flores. É cobrir-se de flores. É o que as meninas fizeram ali naquele painel bonito. Eu perguntei até se foi uma professora, que tinha uma cara de professora aquilo. Porque eu sou professora, mas de outra, porque eu não sei fazer nada disso, irmãs. Florescer é vestir-se de flor, cobrir-se de flor, dar flor. Isso é o sentido real da palavra. Quando a gente diz a árvore floresceu, ela deu flores. Mas na Bíblia Sagrada, florescer tem um sentido mais profundo, como os pensamentos de Deus são. Sabe o que significa florescer no sentido em que o salmista está usando aqui? Florescer não é só dar flores. Florescer significa prosperar. Florescer significa aquilo que eu coloco a minha mão vai gerar aquilo que eu espero que gere. Florescer significa o meu propósito na mão de Deus, no tempo certo acontece. Florescer significa Deus agindo em meu favor. Florescer significa eu vou gerar frutos para a glória de Deus. É isso que o salmista está dizendo. O justo florescerá. E aí eu me lembrei que teve um dia que o justo teve que florescer mesmo na Bíblia Sagrada. Você sabe que Deus levantou Moisés e o irmão dele Arão para libertarem o povo de Israel. E vocês sabem que é difícil o ministério, não é? É muito cômodo não fazer nada, irmãos. Quem não faz nada não chama a atenção de ninguém, mas também não produz nada. Quem lança a mão ao arado não pode olhar para trás. O Senhor não tem prazer nisso. Então Moisés e Arão agora estão encabeçando um povo, direcionando um povo. E Deus fala com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o povo, é isso. E um pessoal lá não gostou da evidência que Moisés e Arão estavam tendo. Os filhos de Corá, Abirão, e eu até anotei o nome para você saber o nome desses camaradas. Porque a minha memória também é muito ruim, meninas. Datã. Eles se levantam e dizem, por que vocês? Por que não o fulano? Por que não a nossa família? Por que tem que ser vocês? A Bíblia diz que o Senhor consome aquele povo. E o povo de Israel, em vez de entender que os rebeldes são consumidos, começa a murmurar e dizer, é culpa de Moisés que eles morreram. É tudo culpa de Arão que eles morreram. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, eu vou mostrar para esse povo que eu sou um Deus que escolhe gente. Renata, mas isso é no Velho Testamento. Que respaldo você tem para dizer na Bíblia que Deus continua escolhendo gente? Eu tenho o respaldo de Jesus que disse assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós, e aqueles que o meu Pai me dá, eu não lanço fora. Você foi escolhido para estar no grupo dos justificados. Moisés, pega 12 varas. Não sei se você sabe, mas vara ou ramo, que nós lemos aqui em João, no começo desse culto, significa galho. Uma parte da árvore, um galho. Moisés fala para cada um das tribos, não era esse termo ainda, mas eu vou simplificar. Cada um das tribos, colocar o seu nome num galho. E a árvore que florescer, o galho que florescer, este será o que eu escolhi. Acompanhe comigo a lógica. É possível um galho florescer distante da árvore? Não. Quando você tira um galho da árvore, ele não é mais árvore, ele é só galho. Aí você pode usar para muitas coisas, para dar umas pegadas nas crianças. Não façam isso, meninas. O chinelo vai mais rápido. Estou brincando, Senhor. Mas a Ana Rafaela sabe. A vara serve para algumas coisas, mas ela não é mais árvore. Aparentemente ela está desligada da árvore. E como é que pode florescer algo que está desligado? Eu não sei, eu só sei que vai acontecer um negócio esquisito. Cada um pega lá, cada chefe da sua tribo escreve o seu nome na vara e deixa ela na tenda da congregação, na tenda do testemunho. Coloca a vara lá e deixa lá. Arão escreve o nome dele na tribo de Levi. As varas estão lá e haveria um sinal de Deus sobre a vara escolhida.
A Bíblia vai dizer que no dia seguinte, quando Moisés chega, algo aconteceu em uma vara especial. Abre comigo Números capítulo 17, para a gente ver como é que o justo floresce. Números capítulo 17, versículo 8, diz assim, ó. Números 17, 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, o que é dia seguinte? Futuro próximo. Deus pode fazer no dia seguinte, irmãs. Eu não posso não, mas Ele pode fazer no dia seguinte. O meu futuro próximo demorou 9 meses, eu não sei quanto vai demorar o seu, mas eu sei que está chegando. E aí, Renata, no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia. Por que é que ele não usou o verbo floresceu? Porque floresceu significava que a noite tinha florescido e acabou. Mas ele disse, florescia. É Moisés olhando e a vara florescendo. É Moisés chegando perto e a vara florescendo. Florescia, ação contínua. É Moisés batendo o olho e as flores brotando da vara, irmãs. Florescia a vara de Arão, porque produzira, aí sim, no dia anterior, à noite produziu flores e brotara no dia anterior, renovos e dera amêndoas. Eu quero te dizer uma coisa, quando Deus fizer não vai ter explicação, não tem raiz, mas tem Deus. Eu não sei como foi, mas Deus fez. Eu não sei de que jeito, mas Ele fez. A árvore não podia florescer porque era só um galho, mas Ele fez florescer. Eu não sei como Ele vai fazer. Eu só sei que Ele pode fazer num futuro próximo. Ele olha, tem folha, mas era só uma vara. Está brotando renovo, pequenos começos. Foi falado aqui nessa tarde sobre novo ciclo, recomeço. Vencer essa luta para entrar no novo ciclo. A vara de Arão era só um galho. Mas na mão de Deus, o galho da flor. A gente longe de Deus é só um galho. Mas se a gente tiver amarrado, enxertado na videira, a gente dá flor e fruto. E aí, Renata, e aí que eu lembrei de Arão, mas tem mais coisas que florescem e nós vamos voltar para o Salmo. Amém? Daquele dia em diante, em todo Israel e até os dias de hoje, só os descendentes da tribo de Levi, que é a tribo de Arão, é que são sacerdotes. E aí, Renata, e aí que acontece o seguinte, o salmista vai lá dizer assim, ó, o justo florescerá. No futuro próximo nós vamos prosperar, aquilo que nós intentamos vai acontecer. Tá, florescerá, mas tem um jeito, como a palmeira. Então existe um jeito de florescer de acordo com o padrão da Bíblia, amém? É como a? Tem 2.800 espécies de palmeiras. Não o time. 2.800, e eu fui pesquisar para ver qual que dava em Israel, para entender por que ele estava comparando o justo com essa árvore. A palmeira mais comum em Israel é a palmeira chamada tamareira, que dá tâmara. Alguém já comeu tâmara? Levante sua mão. É rico, porque tâmara é caro. Ou faz que nem eu, que ganhei de uma professora mais abastada lá na escola uma vez. Levou até morango, nós botamos no meio, diz que é bombom da dieta. Bota moranga no meio, fica uma delícia, meninas. Dá uma boa enganada na gente. A tamareira é uma palmeira muito comum em Israel. E aí eu entendi por que ele foi falar da tamareira. Que a gente vai florescer que nem a tamareira. A tamareira é uma árvore que pode chegar a 30 metros de altura. Então ela alcança um patamar elevado. A tamareira, ela é resistente. Embora ela não tenha um tronco muito amplo, ela é resistente. Ela consegue suportar um vento de 150 quilômetros. Imagine você uma árvore ventando 150 quilômetros. Ela enverga porque o tronco não é muito forte. Ela chega a fazer isso aqui, ó. Minha flexibilidade tá ruim, vocês viram, né?
Ela enverga, mas ela não quebra. Diz para sua irmã, você é tamareira. A gente até dá uma encurvada, mas quebrar nós não quebra. A tamareira enverga, mas não quebra, alcança uma altitude de uma altura de 30 metros. E que mais, Renata, que a tamareira tem de tão interessante assim para ele comparar a nossa vida dela? Eu fui pesquisar e diz que a tamareira dá em qualquer solo, ela consegue sobreviver e ficar bem em qualquer tipo de solo. Você pega uma tamareira em Israel, você planta ela em Catanduva, ela dá conta. Não parece mulher, irmãos? Você bota ela na faxina, ela dá conta. Você manda ela dirigir, algumas melhor que eu dão conta. A gente se adapta. A gente é tamareira, a gente nem sabia. E ela se adapta ao solo. E olha que interessante. Quanto mais salgado é o solo, mais doce é a tâmara que ela produz. Essa prova salgada que você está passando vai produzir um fruto tão doce, tão bom, que as pessoas vão dizer: foi Deus em tamareira, foi Deus em tamareira. O solo é ruim, mas o fruto é bom. A prova é dura, mas o resultado é bênção. Vai dizer que a tamareira resiste aos ventos, dá um fruto. Esse fruto é interessante. Há um ditado no Oriente, um ditado muito antigo que dizia assim, ó: quem planta tamareira não come tâmara. Falei, que coisa é essa, gente? Você planta um trem e não usa dele? Quem planta tamareira não come tâmara. É porque no passado uma tamareira demorava de 80 a 100 anos para começar a produzir. Demorava muito para produzir. Com o avanço da tecnologia, ciência, a botânica agora faz a tamareira produzir em 10 anos. Eu faço 2 leituras disso. Se ela demorava para produzir, por que alguém plantava tamareira se não ia comer tâmara? Plantava hoje pensando nos que viriam amanhã. Isso não é coisa de mãe? A gente trabalha hoje, a gente sua hoje para fazer o quê? Para garantir o melhor para eles amanhã. Mas agora pensando que a ciência evoluiu, Deus deu inteligência ao homem e agora a tamareira produz em 10 anos, eu entendo que Deus vai abreviar o tempo do processo e nós vamos frutificar em nome de Jesus. Então é tamareira, dá em qualquer lugar, segura as pontas, o vento vem, ela enverga, mas não quebra. E fiquei pensando, tem alguém na Bíblia que parece uma tamareira? Tem, o nome dela é Ruth, lá em Moabe. Era tamareira, foi para Belém, é tamareira, agachava, se encurvava para catar as espigas, mas depois estava de pé, dona do campo que foi pegar. A tamareira resiste e dá um fruto doce. Sabe quem é Ruth? Ruth é parente de Davi. Sabe quem é Ruth? A moabita que entrou na genealogia de Jesus. Se a gente resistir, meninas, o nosso nome vai chegar em lugares que a gente não imagina. É preciso resistir. É preciso resistir. Diga para sua irmã, é preciso resistir. Então o justo vai crescer como a tamareira, porque ela tem todas essas qualidades. Mas ele não para, florescer. Ele não para, agora ele vai atribuir outro verbo. Ele vai dizer assim, ó: o justo, mesmo justo, justificado pelo sangue de Jesus, ele vai crescer. Então florescer é uma das ações que nós sofreremos, glória a Deus. E crescer também. Crescer como o cedro do Líbano. Veja que ele está criando uma imagem para a gente poder associar o que ele está explicando. Pensou na tamareira aí? Agora pensa no cedro do Líbano. Cedro do Líbano é uma expressão muito usada na Bíblia Sagrada. É muito comum, você vê em Isaías, você vê em vários livros da Bíblia, essa árvore, o cedro do Líbano. E ele vai dizer que crescerá, está no mesmo tempo, futuro próximo, nós vamos florescer e vamos crescer, oh glória. Renata, mas como é assim? Como é que é o cedro do Líbano? O cedro do Líbano é uma árvore que quando você planta ela, ela demora 3 anos para crescer 20 centímetros. Você planta ela hoje e vai olhando todo dia. 3 anos depois, é isso aqui, meninas. Você fala, poxa vida, eu estou esperando e não cresce trem. Enquanto ela cresceu 20 centímetros aqui em cima,
ela ganhou 1,5 metro de raiz. Tem gente que não está aparecendo aqui em cima. Mas como nós cantamos nessa tarde, minha raiz cresceu. Existem dias e processos de Deus em que a gente não vai aparecer mesmo, não. Mas a raiz está crescendo. Por que é importante ter uma raiz firmada? Porque se a sua raiz estiver firmada, nenhum vento te leva. Então o cedro, ele gera uma raiz para baixo, ele cresce para baixo durante 3 anos. Você acha que eu estou pregando de hoje? Olha para a irmã que está do seu lado, pensa que ela é crente de ontem. Faz uns tempinhos aí que a Mary Kay dá uma ajudada, né, meninas? E para as mais abastadas, um botox, né? Minha mãe gosta, meninas. Não pode muito não, mas ela gosta. Tá gravando isso, né? Eu não vou contar para ela que eu vim aqui hoje. O cedro cresce para baixo, para baixo, para baixo. Mas e depois, Renata? Depois ele cresce para cima, chega a 40 metros de altura. E diferente da tamareira, é amplo. Ele tem 2,5 metros de diâmetro, de circunferência. Ele é amplo. Então quer dizer que ele cresceu para baixo, depois cresceu para o lado e agora está crescendo para cima? Deixa eu te explicar uma coisa, a gente cresce com Deus lá no secreto, aí aquilo que a gente produz no secreto vem para fora e todo mundo vê, e aquilo que a gente está recebendo de bênção de Deus agora, é por causa de uma raiz de secreto, e aquilo que nós recebemos aqui nessa terra como bênção de Deus, também será ampliado como bênçãos espirituais. Eu não estou entendendo, quando eu oro a Deus, eu clamo a Deus, Deus faz na terra, e quando Ele faz na terra, eu testifico lá no céu, que a mão do Senhor é que me fez chegar até lá, me favoreceu. Eu estou falando de crescimento embasado em uma vida de relacionamento, como disse a irmã. Então no secreto o cedro cresce, depois ele aparece, enlarguece e aumenta. É esse o processo de Deus com nós, meninas. A gente está cavucando o secreto. E é cavucar mesmo, porque Jesus um dia estava falando que o homem prudente é aquele que ouve a palavra, guarda os mandamentos e faz o quê? Ele vai lá e cavuca, cava, está em Lucas isso. Cava até encontrar a rocha, a hora que ele acha a rocha ele faz o alicerce. O que é uma vida de relacionamento com Deus? É uma vida de cavar, gente, para criar raiz. E a hora que a raiz está durinha, aí Jesus fala, agora vai aparecer os frutos. Agora os resultados começam a chegar. Então talvez você está na parte da raiz, diga glória a Deus. Talvez você esteja já nos 20 centímetros, diga amém. Mas nós vamos chegar nos 40 metros, amém? Esse é o meu alvo, amém? E aí ele vai dizer como cedro. Então eu achei tudo isso bonito do cedro. E fiquei pensando, tem alguém na Bíblia que foi cedro? Para eu usar de exemplo, tem José. Ou você acha que José, do dia que ele sonhou até o dia que ele senta lá para governar o Egito, foi rapidinho? Foram 13 anos cavando raiz. Foram 13 anos crescendo para baixo. Mas uma hora, um de repente de Deus aconteceu. E 13 anos depois, o José que estava preso saiu, está barbeado. E agora está com um anel no dedo, uma sandália nova e proclamado governador do Egito. Vai chegar um tempo em que a raiz vai brotar para cima. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãs. Deus é um Deus de processo. A gente aqui quer assim, ó. Mas é um Deus de processo. E como Ele vai fazendo, a gente vai crescendo. E vai ampliando. E vai aumentando. E vai fortalecendo. É para isso que vem as lutas. Não é para derrubar a gente, não. É para a raiz ficar mais funda. Então, esse é o cedro do Líbano. Nós vamos florescer como a tamareira, que é uma palmeira. E vamos crescer como o cedro. Primeiro para baixo, depois para cima. E aí, Renata, eu estou concluindo. Os que estão plantados na casa do Senhor. Onde está o seu alicerce?
Não adianta ter só raiz profunda, tem que estar na terra certa. Qual é a terra certa? É a casa do Senhor. Nós só vamos crescer de verdade, não um crescimento abrupto, mundano, porque você sabe que no mundo você toma cá, dá lá, você resolve com um jeitinho brasileiro, mas a gente que é crente não, a gente cresce na casa do Senhor. O que isso quer dizer? Que há uma medida de crescimento de santificação. A gente não cresce de qualquer jeito, a gente cresce em santidade. Para crente não tem jeitinho, para crente tem jejum e oração, para crente não tem tramóia, para crente tem palavra de Deus. É assim que a gente cresce, gente. Então os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. E aí, Renata, florescerão em que lugar? Nos átrios do nosso Deus, pertinho do templo, pertinho da presença dEle. No lugar da adoração, é aí que a gente floresce. No ambiente de adoração é que a gente floresce. É por isso que a gente não sai da igreja. A igreja tem defeito, você não tem não? Se é templo, tem defeito? Nem falo nada, gente. Meu marido que conhece os meus, irmãs. E eu conheço listos dele para as minhas amigas. Não é verdade, gente? Estou encerrando. Então nós vamos florescer, nós vamos crescer no templo do Senhor, nos átrios do nosso Deus. E é uma promessa longínqua, não é só para agora. É até a velhice, porque velho é o diabo, né? Tá aí, ó, faz tempo, atazanando nos outros, né? Nós vamos crescer e na velhice a gente ainda vai produzir fruto. O crente não para de gerar, irmãos. O crente não para de dar fruto. É por isso que lá em Joel ele vai falar dos jovens, dos homens, mas ele vai falar dos velhos. Quantos vão crescer e florescer? Diga amém. Por quê? Porque nós vamos crescer para anunciar o quanto Deus é grande. Posso fazer uma oração, pastora? Se coloque de pé comigo nessa tarde. A gente floresce no meio da luta. O solo pode não ser o mais favorável, mas a gente floresce. O clima pode não ser o mais favorável, mas a gente é tamareira, se adapta. Os outros podem não estar enxergando, mas a gente é cedro, lá embaixo está crescendo. Eu mesma não estou enxergando o resultado, Renata. Mas o Senhor sabe que a raiz está crescendo. E sabe para que você vai orar nessa tarde? Para que você aguente o processo. Para receber a promessa. A gente ama falar de promessa, mas esquece que toda promessa passa por um processo. Toda promessa. Lê a Bíblia Sagrada, gente. Olha Davi, olha os grandes homens de Deus, ninguém passou ileso, tem processo que antecede promessas. Então a nossa oração hoje é: Senhor, temos a certeza que vamos florescer, nos ajuda a suportar o processo. É esta a oração das nossas vidas hoje. Nós sabemos que haverão lutas, ventos contrários, mas eles não vão nos derrubar. Eu sou professora do 4º ano por pouco tempo, porque não é maldade não, irmãos. É que o Senhor preparou um novo cargo, é essa promessa que o Senhor me deu. E eu começo, se Deus quiser, em setembro, junto com a primavera, oh glória. Que na vida do crente é tudo ajeitadinho, não é nada bagunçado, não. E eu estava estudando com eles botânica, porque o Senhor me ensina na sala de aula, eles falam cada coisa, gente, vocês não têm noção. E eu descobri que existem agentes polinizadores. O vento, a chuva, as abelhas e os passarinhos. O que eles fazem? Eles pegam uma partícula da planta e colocam do gameta masculino no gameta feminino, e isso vai gerar semente. Essa luta não é para sua morte. É um polinizador, vai gerar fruto. Vai gerar fruto. Diga comigo, vai gerar fruto. Com toda a convicção da vida, vai gerar frutos. Glória a Deus. Então você vai orar para florescer. Então você vai dizer: Senhor, me ajuda a suportar o processo. Faz minha raiz crescer, Deus. Ora comigo nesse sentido. Feche seus olhos.
Senhor maravilhoso e bendito, neste dia de comunhão profunda, Senhor, em que nós ouvimos palavras poderosas, meu Deus, nós tomamos posse desta porção que foi dispensada agora, Senhor. Nós queremos, Senhor, florescer, Senhor, e para isso precisamos estar atentas ao processo de Deus na nossa vida, Senhor. Nós queremos ser como José, Senhor, cedro do Líbano, Senhor. Nós queremos ser como Ruth, meu Deus, uma tamareira que envergou, mas não quebrou, Senhor, que teve que se abaixar em um período da sua vida, mas que foi edificada por Deus. Senhor, eu te peço nessa tarde, fortalece as nossas raízes, meu Deus, que haja profundidade no nosso relacionamento contigo, que haja intimidade no nosso relacionamento contigo, como foi mencionado nessa tarde, que possamos entender, Senhor, que o Senhor está no fim e no começo de todas as coisas na nossa vida. Nenhum ciclo em nós, Senhor, é sem a tua presença, a tua permissão, Senhor. Senhor, faz a nossa vara como a vara de Arão, Senhor, prosperar, florescer, meu Pai. Nós não sabemos como, nós não temos ideia, mas o Senhor é Deus que faz, Senhor, num futuro próximo, coisas gloriosas, meu Pai. É de todo o meu coração que eu te peço, é de toda a minha alma, nos ajuda a suportar o processo, Senhor. Segura na nossa mão, amplia as nossas raízes, Senhor, para que no dia mau estejamos tão fincadas em Ti, Senhor, que nada nem ninguém nos roube dos Teus átrios, da Tua presença, do Teu templo, Senhor, que nada nem ninguém arranque as nossas raízes da Tua casa, Senhor. Senhor, eu levanto um clamor por irmãs que estavam enfraquecidas, como o Senhor revelou a tua serva. Senhor, fortalece elas aqui na tua presença, Senhor. Fortalece aquelas que estavam pensando em desistir, Senhor. Aquelas que estavam cansadas, Senhor, do processo de Deus, Senhor. Fortalece as suas raízes neste culto, nesta tarde. Que este seja um culto marcado, Senhor, pelas raízes que crescem e pelos frutos que virão em Ti, meu Deus. Nós frutificaremos, floresceremos, Senhor, e cresceremos para a glória do Teu nome, Senhor. E todos verão, Senhor, que a Tua presença anda conosco, Deus, é conosco, Senhor. Por onde estivermos, caminha conosco, Espírito de Deus. E que nós possamos saber, Senhor, que a Tua palavra é verdadeira e fiel para se cumprir na nossa vida, meu Deus. Amém, Jesus. Você pode se assentar? Glória a Deus. Esse ano, todos os anos eu direciono minha vida em um pedido para Deus. Esse ano, alguns anos atrás, eu até escrevo no WhatsApp para não me esquecer. Eu pedi, enche-me, Senhor, até transbordar. Esse era o meu pedido de um tempo atrás. Depois eu pedi, Senhor, me dá sabedoria. Todos os anos eu levanto uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus para orar por ela. E esse ano eu disse para Deus, eu quero viver algo novo. Cuidado com o que você pede, que Deus dá, viu? Esse ano o Senhor tem levado o meu ministério para um novo caminho. As irmãs perceberam que eu falo muito rápido, né? E eu gosto muito do avivamento de Deus. Eu amo o avivamento de Deus. Eu amo o Espírito Santo. Eu falo para Ele, eu não consigo viver sem você não, Espírito Santo. Mas o Senhor tem me levado para um lado de ensinamento. Isso é uma palavra que Deus me deu há 5 anos atrás. E esse ano de viver coisas novas, eu ministrei para casais. Olha que chique, gente. Eu falei, um povo doido me chamando, eu vou. Eles chamaram, eu vou. Eu ministrei para adolescentes. Embora eu tenha sido professora de adolescente, é o público mais difícil para se pregar. O Senhor tem visto os nossos pedidos, as nossas orações. Eu estou vivendo o que pedi para Deus, algo novo. Vocês vão viver o que pediram para Deus. Coisas novas. E eu vou voltar aqui, porque eu já sou da casa, né, Zezé? E vou ouvir coisas lindas da parte de Deus. Deus abençoe esta igreja. Nós temos um canal no YouTube, chama Pregadora Renata Lopes. Essa mensagem será postada depois que vocês postarem aqui lá.
que nós pega, fica chique quando vocês postam aqui. Nós reposta lá do jeito chique, irmãos. Deus abençoe esta igreja, pastor Daniel, a Fran, Deus abençoe.